Oi, gente! Estamos aqui para falar de mais uma característica do fruto do Espírito. Caso você tenha perdido os episódios anteriores, nós já falamos que é um fruto e não os frutos. Já falamos sobre o amor e hoje falaremos sobre a alegria. Antes de mais nada, eu quero te convidar, você que está aí em casa, que esse vídeo apareceu para ti, que alguém te mandou, que do nada chegou. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e não passa, sabe por quê? Porque o Senhor tem uma palavra para te dar nesse dia. Alegria. Quantos de nós buscamos pela alegria? Quantos de nós queremos viver de maneira plena essa alegria? Quantos de nós queremos ser alegres? O mundo tem nos dado uma alegria passageira. Inclusive no dicionário mesmo, se pegarmos a palavra alegria, o mundo tem dito que a alegria é uma situação favorável, um acontecimento feliz. Eu fico impressionado tanto que a gente fica tentando reduzir aquilo que Deus é para poucos momentos. A alegria que Deus tem para nós é aquela que o mundo não pode dar. É uma alegria permanente. Nós que somos cristãos, que manifestamos o fruto do Espírito, nós não somos circunstanciais. Não é sobre uma situação favorável, não é sobre um acontecimento feliz, mas é sobre a alegria do Senhor, que é a nossa força. A alegria, ela não se baseia em nós mesmos. Não é o tanto que a Mariel é alegre, não é o tanto que a Mariel dá alegria para o próximo, mas é o tanto de Deus que habita na Mariel. É o tanto que o Senhor, Ele é a alegria. O tanto que nele nós não estamos alegres, nós somos alegres. A palavra de Deus vai nos dizer em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, eu não te julgo caso tenha dias em que o mau humor toma conta. Eu não te julgo caso tenha momentos em que a última coisa que a gente acha que é possível manifestar seja a alegria. Eu não te julgo porque nós somos um ser tríade. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Porém, se o Espírito de Deus habita em nós, e se é Ele quem nos capacita a manifestar o fruto dele, nós podemos buscar nele a alegria verdadeira. Portanto, se um dia a gente acordou mal, que a gente traga à existência a alegria que já habita em nós. Se algum dia parece que a situação está desfavorável, parece que não tem mais jeito para a nossa vida, parece que não vai dar certo, que possamos entender que o Senhor, no Senhor, já deu certo. Que a nossa alegria, ela não vem de uma fonte que se acaba, mas vem de uma fonte inesgotável. Que a nossa alegria não vem de um momento e nem de nós mesmos, mas vem dele. Vem de quem nós somos nele. Portanto, muitas vezes a gente pode parar e ser colocado a pensar: mas eu não estou alegre, mas essa situação é muito ruim, mas eu não consigo rir, mas está difícil, mas só eu sei. Só que eu quero te convidar a não andar por aquilo que tu está vendo, mas andar por aquilo que tu está crendo. E nós cremos no que a palavra de Deus diz. Nós cremos que Ele tem nos capacitado para todas as coisas enquanto nós vivermos aqui nessa terra. A palavra de Deus nos diz: tende bom ânimo. Jesus olha para os discípulos e fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo escreve uma carta a Filipos, em Filipenses 4, onde ele diz: alegrem-se no Senhor. Às vezes a gente olha para essa carta e a gente diz: mas é claro, ele era Paulo. Paulo tinha uma revelação extraordinária de quem era Jesus. Paulo, assim como nós,
ele recebeu uma revelação de Jesus. Ele não andou com Jesus, mas ele, por intermédio da revelação dada pelo Espírito Santo, ele aprendeu mais e manifestou as características de Cristo. Então às vezes a gente olha para Paulo e a gente fala, é por isso, Paulo é o preferido de Deus. Paulo, era fácil para Paulo dizer alegrem-se pois no Senhor. Ele era Paulo. Só que deixa eu te falar, nessa carta, quando Paulo fala para aquele povo em Filipenses, ele estava preso. Eu quero te perguntar, eu quero te fazer imaginar essa situação. Será que a gente, por mérito próprio, por vontade própria, a gente consegue se alegrar numa prisão? Será que a gente consegue se alegrar na cadeia? Será que a gente consegue se alegrar na dificuldade? Se alegrar na falta? Paulo está dizendo aos irmãos dele, alegrem-se no Senhor. E eu não estou falando isso para vocês porque eu estou passando necessidade. Não tenha dó de mim porque eu estou preso, porque eu descobri uma fonte de alegria e ela independe de onde eu estou. Em mim há uma força que vem dele, que está nele. E é por isso que eu olho para ti e digo, alegre-se pois no Senhor. Paulo estava dizendo, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é ter falta, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é estar alegre, mas muito mais do que isso, eu sei ser alegre. E aí ele nos dá a receita do bolo, de como fazer isso, de como ser alegre. Ele olha para a gente, e essa carta pode falar hoje, 2023, com cada um de nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. A minha circunstância não vai dizer onde eu vou chegar. O meu problema não vai dizer onde eu vou chegar. Não são as coisas desse mundo que vão controlar o meu estado de espírito. Não são as coisas que estão tentando roubar a minha alegria que serão capazes de roubar algo que o Senhor me deu. O Senhor deixou a palavra dele para nos dar a garantia que nele há alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força e que nós podemos todas as coisas nele que tem nos fortalecido. Existe uma história e eu queria compartilhar ela com vocês. Eu não lembro quem me contou. Acho que foi o meu marido, mas eu não tenho certeza. É a história de um palhaço. Talvez vocês já tenham ouvido essa história. Era um palhaço e ele era o mais conhecido da cidade. Pensa um palhaço famoso, era ele. E então, ele fazia a alegria de muitos, ele fazia a alegria de multidões. Era impossível chegar perto daquele palhaço e não sorrir, e não dar risada sem motivo. Ele próprio, ele transbordava uma alegria, era contagiante a alegria dele. E então um dia um moço foi até um mestre daquela cidade e disse assim: eu ando muito triste, eu estou mal, nada me alegra, nada me faz rir. Eu assisto Netflix, eu assisto piadas, eu assisto stand-up e nem assim eu consigo me alegrar. Tá difícil suportar esses dias sem alegria. Tá difícil demais suportar uma vida sem alegria. E então aquele mestre olha para ele e diz assim: eu tenho a solução para o teu problema. Tu conhece o palhaço mais famoso aqui da cidade? É impossível chegar próximo a esse palhaço e não rir. É impossível não ser tomado por uma alegria sem tamanho. Aquele palhaço, ele tem uma alegria contagiante. Eu vou te dar o endereço dele e tu vai lá, porque ele está sempre naquela praça. Ao chegar e olhar para ele, a maneira que ele expressa a alegria, tu vai ser contagiado e então a alegria vai florescer novamente em ti. Eis que então naquele momento aquele moço, ele olha para esse mestre e ele diz assim: Senhor, eu sou esse palhaço. Uau! Às vezes a gente pode tirar uma lição
boba de que aquele palhaço vivia uma farsa, ele vivia uma alegria que não existia. Ou então nós podemos tirar uma lição mais profunda. A gente pode cavar e buscar naquele palhaço algo que pode ser a realidade da nossa vida hoje. A gente pode olhar para as pessoas e estar passando por um momento de luta. A Mariel já passou por um momento de luta e parece que foi o momento onde a Mariel mais teve que declarar coisas boas na vida de outras pessoas. A Mariel vivia dentro de casa uma realidade completamente diferente daquela que a Bíblia dizia que era disponível para ela, completamente diferente daquela que ela pregava. A Mariel era líder de célula, falava para mulheres: o Senhor transforma, o Senhor restaura, o Senhor faz. Dentro da minha casa eu vivia um caos. Dentro da minha casa eu vivia uma paralisia que parecia que o Senhor estava fazendo por todos, mas não estava fazendo para mim. E assim como aquele palhaço, eu imagino que ele podia olhar para aquela situação e falar assim: todo mundo que se achega a mim sai alegre. Todo mundo que se achega a mim é contagiado por uma alegria. Por que que na minha vida isso não está se manifestando? E um dia a Mariel perguntou: por que que na minha vida isso não está se manifestando? Eu vou parar, eu não vou mais falar. Eis que então o Senhor me disse: não é porque eu não fiz na tua casa que não tenho poder para fazer. Não é porque eu não fiz no teu casamento que tu vai se calar. Porque através da tua vida, através da tua ousadia, de mesmo longe, mesmo fora das circunstâncias, tu continua fazendo. Foi o momento onde eu mais ouvi testemunhos. Foi o momento onde eu mais vi testemunhos. Casamentos restaurados, maridos transformados, libertos de vícios, do pecado. Eu vi amigas que choravam, que emagreciam, que parecia que nada ia dar jeito. E eu levei uma palavra de Jesus para elas. E Jesus entrou naqueles lares, entrou naqueles casamentos e fez. Portanto, quando eu olho para a história desse palhaço, aonde ele sentia um vazio, onde ele achava que não tinha alegria nele, e ele continuava alegrando o povo, ele entendeu que ainda que o Senhor não esteja fazendo hoje, a minha vida continua sendo um instrumento de Deus para que ele seja glorificado. O Evangelho de Cristo não é sobre a Mariel, o Evangelho de Cristo não é sobre o teu casamento, não é sobre o teu lar, não é sobre a tua circunstância. O Evangelho é sobre Cristo Jesus e sobre tudo aquilo que Ele já deixou disponível para entrar em lares, para entrar em lugares. Portanto, eu quero te animar nesse dia. Abra a tua boca. Abra a tua boca, porque tu não vai dar o que tu tem, tu vai dar quem tu é. E em Cristo eu posso, e em Cristo eu sou. Eu não estou, não é circunstancial. Eu sou alegre e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez tu tenha recebido muitas propostas, muitas promessas, muitas palavras. Talvez de Deus tu tenha recebido promessas de que as coisas iriam melhorar. Talvez tu tenha recebido promessas de um casamento que agrade a Cristo, de um casamento onde o homem exerce o papel do homem, a mulher o papel da mulher. Talvez tu tenha recebido muitas promessas do Senhor e não tenha vivido. E então o mundo chega e tenta roubar aquilo que tu é. Tenta roubar a alegria do Senhor que há em ti, tentando colocar como se o que tu está vivendo determinasse o Deus que tu serve. Só que tu não parou aqui por acaso. O Senhor veio te lembrar que o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se Ele prometeu que tu vai viver coisas extraordinárias nessa terra, não há nada que o mundo possa dizer que vá paralisar o agir do Senhor na tua vida. Talvez tu chegou nesse vídeo e esteja como esse palhaço. Mariel, eu não tenho mais alegria. Mariel, tá tudo tão vazio. E eu falei em
no início deste vídeo que nós somos um ser tríade. Nós somos corpo, alma e espírito. Portanto, nosso espírito, ele é alegre. Ele independe de circunstâncias. Ele é alegre. Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porém, eu quero falar sobre o nosso corpo agora. E eu quero que vocês se atentem. Que seja um momento em que possamos olhar agora para o nosso corpo. O que eu vou falar é mais um testemunho de algo que eu vivi. E eu quero falar sobre o desequilíbrio hormonal que pode haver num corpo. Às vezes a gente está buscando não só a alegria de dar risada, não só a alegria de gargalhar, mas a alegria de viver. Lá fora, muito tem se falado sobre a nossa geração, muito tem se falado sobre uma doença chamada depressão. E às vezes por falta de conhecimento, a gente fala da depressão como se fosse um estado onde a pessoa só chora o dia inteiro, onde a pessoa para de comer e só chora, melancólica. Ai, não, ela tá depressiva. Só que a depressão, ela não se trata de choro, ela não se trata de um estado emocional, ela se trata de um desequilíbrio hormonal. Ela se trata de um momento em que não é a alegria da gargalhada que falta, mas a alegria de viver os dias. Falta conexão com o mundo ao redor, falta conexão com os filhos. A gente olha para os filhos e fala, nem eles estão sendo capazes de me dar alegria. A Mariel já viveu um momento como esse. A Mariel já foi diagnosticada com uma doença chamada distimia. E o que eu quero que vocês saibam é que essa doença, ela não foi diagnosticada no meu pior momento. Ela não foi diagnosticada enquanto eu chorava e aguardava um milagre. Eu sofri dessa doença no melhor momento da minha vida. Eu recém tinha me casado com um homem de Deus. Eu estava vivendo todas as promessas pelas quais o Senhor um dia tinha me prometido. Era para estar tudo muito bom. Tudo estava muito bom. Os meus filhos estavam saudáveis. O meu marido era um homem de Deus. Eu estava começando a viver o meu ministério, não só mais na caverna, mas tinha muitas pessoas acompanhando. E então, eu fui paralisada por uma doença cristã, cheia do Espírito Santo de Deus. Eu fui levada a pensar que eu estava sem Ele. Eu fui levada a pensar que crente não tem depressão, porque depressão é falta do Espírito Santo. E enquanto a gente acredita numa mentira dessas, pastores estão se suicidando. Mulheres de pastores estão desistindo da vida, da família, do ministério, por conta de um desequilíbrio hormonal. Quando nós vamos nos hospitais e oramos por irmãos da nossa congregação que estão atravessando por um câncer, eu duvido que a gente tenha a ousadia de dizer que o câncer é falta do Espírito Santo. Ou então que qualquer outra doença que paralise alguém pode ser chamada de falta do Espírito Santo. Da mesma forma, a depressão, ela pode ser um desequilíbrio hormonal. E o que eu quero te dizer é que há jeito. O que eu quero te dizer é que existem remédios, existe medicina. O Senhor levantou homens de Deus e deu a eles uma inteligência sobrenatural, que não vem do homem, mas que Ele deu um dom irrevogável, para que essas pessoas estudassem o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então essas pessoas estudando substâncias, estudando o córtex frontal, estudando o nosso cérebro, todas as nossas emoções, elas entenderam que determinadas situações podem trazer um desequilíbrio que pode ser reposto, não com uma dependência de remédio, mas com uma suplementação.
Se estamos com falta de vitamina D, nós tomamos um suplemento de vitamina D. Da mesma forma, se estamos atravessando por um vale de depressão ou qualquer outra doença, a nível de alma, a nível de cérebro, a nível de emoções, há um remédio disponível no mercado. Jesus, ele pode te curar da noite para o dia. Tu pode dormir depressiva e acordar curada, mas também ele pode te dar médicos, excelentes profissionais, excelentes especialistas nessa área, para que cuidem de ti, cuidem das tuas emoções e te faça novamente colocar o teu corpo no lugar e então voltar a manifestar o fruto do Espírito que há em ti. Com um corpo equilibrado é mais fácil manifestarmos o Espírito de Deus que habita em nós. O que eu quero te dizer nesse vídeo, se você está passando por esse vale, você não é depressivo, você está depressivo. Nesse momento tu pode estar passando por isso, mas vai passar. Como todas as outras lutas da minha vida passaram, essa foi mais uma luta em que, para a honra e glória do Senhor, eu venci. E o nome dele tem sido glorificado. E hoje eu consigo viver mergulhada em tudo aquilo que estava acontecendo e que os meus olhos não conseguiam contemplar. Tudo aquilo que eu estava desconectada e que através de um reequilíbrio hormonal eu pude voltar a colher frutos, pude voltar a enxergar uma vida colorida, pude voltar a cantarolar, pude voltar a me conectar com as minhas emoções. Portanto, procure alguém. Procure um responsável, procure um especialista na área. Um dia Deus colocou uma mulher na minha vida, uma psicóloga que professa a mesma fé que eu, uma mulher cristã que entende que eu tenho um espírito e que quando eu falava para ela, Deus falou comigo, ela falava, glória a Deus! E foi essa mulher que ao me ouvir falar, disse, alguma coisa não está certa contigo, Mariel. Mariel, não está normal, isso que tu está passando não é normal. Busque o conhecimento sobre a doença de distimia e lá você vai ver que você está atravessando sobre isso. E em toda a minha religiosidade, dificuldade de aceitar aquele diagnóstico, aquela foi uma mulher que batalhou comigo como profissional da saúde, mas também como uma grande mulher de Deus, orando por mim e me ajudando que a revelação dos céus viesse sobre a minha vida e que eu atravessasse aquela doença de mãos dadas com o Senhor. Há uma alegria que não acaba, há uma alegria no Senhor e é essa que nós devemos buscar. O mundo tem nos oferecido alegria passageira, o mundo tem nos oferecido prazeres momentâneos, então por muitas vezes a gente não se sente alegre e a gente procura estratégias, atalhos, caminhos para que haja alegria novamente. Pessoas, quando se sentem tristes, afogam as mágoas num copo de cerveja, como muitas letras mundanas estão cantando. Muitas pessoas, numa falta de alegria, compram demasiadamente, não conseguem pagar depois, porque buscam um preenchimento que somente o Espírito Santo de Deus pode nos trazer. Só há um caminho. Senhor, Ele não busca atalhos, Ele não quer pegar no mundo coisas para que tu possa ser feliz, mas Ele é o único caminho que te direciona para que tu viva plenamente a manifestação das 9 características do fruto do Espírito. E se tu quer saber mais sobre essas características, segunda-feira que vem, ao meio-dia, nós falaremos sobre a paz. Espero vocês.